Bom dia a todos! Estamos aqui nesse momento juntos no canal Hermenêutica e Interpretação para uma construção filosófica, uma aula dentro da área da filosofia que vai ser, claro, de grande utilidade também e vai ir de encontro à educação e, claro, quando tratamos de educação, entramos na área da pedagogia. Portanto, se você está agora aí junto conosco assistindo, dê o seu like para contribuir, né? Também compartilhe este conteúdo e se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, divulgue nosso canal. Muito bem, vamos então falar de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, ele era um filósofo suíço, de origem suíça, tá? Ele nasceu nos anos 1712 e viveu até o ano 1778, tá? A mãe dele morreu no parto, tá? Quando ele nasceu, então, automaticamente a mãe dele veio a falecer. Então ele foi criado durante, vamos dizer assim, pouco tempo por um pai que era um pai bem bizarro, viu? E depois, mais tarde, ele foi criado então pelo irmão do pai, tá? Que foi inclusive quem arrumou o primeiro emprego para o Jean-Jacques Rousseau, tá? E mais tarde ele até foi demitido desse emprego e nos anos 1547 ele já teve uma ligação direta de um relacionamento com Thérèse Lavasseur, tá? Que tinha uma única ambição, casar com ele. Tá? Aí ele vai casar com Rousseau e esse casamento dela com Rousseau vai ocorrer no ano de 1768, quer dizer, bem muitos anos depois, 21 anos depois, né? 22 anos mais tarde. E com isso eles vão ter 5 filhos dessa união e mais tarde ele vai construir toda uma jornada acadêmica. Um dos primeiros teóricos, uma das primeiras teorias, uma das primeiras obras que há, mais quem sabe, depois de outras tantas obras que ele tem, mas a obra mais quem sabe conhecida na área da educação é o Emílio, né? Que é educar claro que tem um contrato social, mas o contrato social é mais na área da sociologia e da filosofia, mas o Emílio entra na filosofia e vai de encontro à educação. E o Emílio, ele escreveu essa obra, tá? E se tornou, quem sabe, uma das obras mais expressivas no âmbito pedagógico. E aí, nesta obra, ele diz que educar é uma função tão nobre, tá? Que não pode ser exercida por dinheiro. E só os pais diretamente podem praticá-la bem. Essa é a defesa de Jean-Jacques Rousseau. No entanto, não educou nenhum dos 5 filhos dele, tá? Porque todos tiveram que ser doados para o orfanato. Então, ele falou uma coisa, mas não aplicou em sua própria vida. Para Rousseau, nós somos todos, e com certeza continuaremos, né, a ser indivíduos privados. Isso até está lá no seu livro Contrato Social. Temos interesses, inclusive, particulares, e é natural que eles nos influenciem de uma forma ou outra em nossas escolhas e em nossas decisões, tá? Mas nós podemos ser muito mais do que podemos ao nos tornarmos cidadãos comprometidos com o desenvolvimento do ser e das pessoas que convivem conosco, tá? Rousseau também vai chamar a síntese das vontades dos indivíduos de particulares vontades
e aí ele vai denominar de vontade de todos, tá? E vai chamar essa síntese de vontade do cidadão ou vontades dos cidadãos, e que vai constituir-se uma vontade geral, segundo Jean-Jacques Rousseau. Tá? Uma outra questão importante também é que ele vai considerar que para se elevar a vontade de todos à vontade geral, é preciso distinguir o modo correto de atuar na esfera pública das atividades realizadas na esfera privada. Então é preciso fazer essa mensuração, tá? Na nossa sociedade, já que inclusive a época de Rousseau era bastante, vamos dizer assim, difícil de se compreender e até de se responder de maneira convincente a cada pergunta que era provocada ou questionada, tá? Uma outra questão também é que Rousseau vai sustentar que na causa dessa dificuldade do questionamento se achar presente nas preocupações da pessoa concernente à propriedade privada, ele então vai defender que o verdadeiro fundador de uma sociedade civil, ele deve resolver as circunstâncias e situações que venham a proporcionar uma maior mensuração e comunicação interativa ambiente, pessoa, pessoa, ambiente, para que todos vivam de uma forma mais coletiva e comunicativa. Rousseau também vai dizer que, em relação à propriedade privada, ele vai dizer que o socialismo, tá? Ele pode ser trabalhado de uma forma a partir dos limites de uma sociedade e das propostas de uma sociedade e principalmente dos direitos dos proprietários que, segundo ele, deveriam ter limites determinados pelo interesse da comunidade. Tá? Então, é essa proposta de Jean-Jacques Rousseau que se torna interessante e até contributiva também para a educação. Uma outra questão também para nós aqui acrescentarmos, que nós podemos identificar, inclusive no texto de Robespierre, tá? O eco da sua leitura em Jean-Jacques Rousseau, que Robespierre vai ler Jean-Jacques Rousseau e o interpretá-lo, tá? Ele vai dizer, Jean-Pierre, que a revolução, a revalorização, melhor dizendo, a revalorização da natureza, ela se torna o fortalecimento do espírito da coletividade. Isso é uma fala do Robespierre, tá? E também se pode dizer que o assalto à Bastilha é a declaração dos direitos do homem. Isso Robespierre falando ao interpretar os textos de Rousseau, principalmente no contrato social, imprimindo uma nova fisionomia inesquecível ao movimento revolucionário nascente. Então, ele vai também defender que a construção pedagógica e didática, ela é pautada a partir de uma mobilização que venha conscientizar o ser da sua importância e da carência que tem de ser construído pedagogicamente em uma educação que revalorize a sua formação e a sua própria natureza, a essência natural dele, que convive com o ambiente, tá? E que tem o dever de influenciar esse ambiente. Uma outra questão também para nós completarmos aqui Rousseau, e que eu gostaria de acrescentar,
é que ele vai trabalhar também com o ideário liberal, que até tinha ficado desgastado com a Revolução Francesa, mas ele vai procurar reacender esse ideário liberal. Então é importante nós compreendermos algumas questões à luz da razão e à luz do pensamento de Jean-Jacques Rousseau para visualizarmos alguns ideais não só sociais, mas como de projeção do ser em sua sociedade e também, claro, da formação a partir do que Rousseau compreende do ato de educar. Obrigado a todos.